Então agora, pra mim, faz até mais sentido o tio ter parado. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar sobre o assunto que tá todo mundo falando aqui nesse YouTube, em todas as redes sociais. Tio João, nosso amado tio João, tá avisando que vai dar um hiato na carreira dele. Estamos todos muito tristes com essa notícia, por isso eu trouxe aqui pra gente reagir hoje, pra entender melhor e aqui abraçar o tio pra que ele fique bem e volte logo pra gente, porque somos todos tio. Todos aqui amamos tio de muitas formas. Ele é pai de nós todos, então assim, amamos e queremos o bem do tio com todas as forças. Então trouxe aqui pra gente reagir, mas antes de começar o react, já dá aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Oi, jovens, boa noite. Tá? Não é hoax, não é nada disso, jamais faria isso com vocês, fiquem tranquilos, quer dizer, não sei se é melhor que não seja ou não, né, sei que tem toda uma relação parasocial aí. Provavelmente minha voz tá bem baixa, eu acho que eu vou ter que dar um ganho na minha voz, porque eu vou estar falando baixo, porque eu não estou bem. Tá até com cara de abatido, tadinho. Eu consigo olhar pra cara do tio João e saber se ele tá bem ou ele não tá bem. Olhando a cara dele, eu já sei que ele não tá bem. Já sei que ele não tá bem. Ô Maurício, vamos controlar o choro, porque senão eu vou começar a chorar agora, tá? Senão eu vou começar a chorar neste instante. Eu vou aumentar o ganho um pouco pra essa live de hoje, porque você tá triste, você não quer gritar. Porque eu vou estar falando baixo porque eu não tô bem. Eu quero fazer uma outra coisa aqui. Dá 2 segundos. Eu preciso só de editar o texto aqui. Eu vou até tirar do Comic Sans, porque eu quero uma fonte um pouco mais séria. 2 segundos aqui. Fonte séria, hein? Fonte mais séria. Deixa eu meter uma Times e deixa eu mutar o meu... O conceito de fonte séria ser a Times New Roman e a fonte que não é séria ser a Comic Sans é incrível. Times é séria. Arial 12, então, sem risadinha. O próprio YouTube, senão vai ficar dando problema no som pra vocês. Só voltar no OBS aqui, 2 segundos, gente. E seu Orkut melta de vídeos no maior nível possível, exatamente. Outra coisa pra ela poder aparecer pra vocês com um background melhor. Eu vou colocar isso branco. Daqui pariu, onde que... Peraí, gente, eu juro. Ele ficou esse tempo todo, gente, só pra botar um texto na tela para dizer que ele está com depressão, ideação e várias outras paradas. Para vocês verem o quanto o tio é cuidadoso em tudo que ele faz na vida dele. Porque até para isso ele tá demorando mais de 5 minutos só com a cor e a fonte do negócio. Igual a minha, exatamente. Talvez porque, né, neurodivergentes. Neurodivertidos, como meu amigo Mikael fala, eu adoro. Somos todos neurodivertidos. E neurodivertidos atraem neurodivertidos, né? Então, assim, uma vez que você é neurodivertido, provavelmente a maioria dos seus amigos será neurodivertido também. Assim como o tio João. Por isso, talvez, que a gente goste tanto do tio João. Se você gosta muito do tio João, talvez você também seja neurodivertido, hein? Procura essa meca pra fazer o teste. Deixar isso aqui, pra ninguém ter pra ninguém ficar trigado com as paradas à toa, tá? Pra ninguém ficar trigado com as paradas à toa, que aí tá aqui, bem claro. Que é o grupo do comunismo, aqui tem leninista maluco. Filho do tio João mandou uma mensagem pelo Pix, vou chorar. Ai, gente. Não, eu tô tentando fazer até piada aqui pra tentar dar uma melhorada no clima, mas, né? Estamos todos aqui depressivos, igual o tio, depois desse anúncio, né? Tio, mas enfim. Fala o que você quer falar, tio. Não é playback não, cara. Do drive do... Tô ruim pra essas jovens, saca? Porque eu não sou jovem e aí eu saberia fazer isso numa patadinha só e tudo ficaria ótimo, saca? Algacir, explicando sobre o teste. Se você suspeita que você tem algum tipo de neurodivergência, primeiro, passo 1, converse com seu terapeuta para saber se essa suspeita que você tem condiz. Uma vez que essa suspeita condisser, aí você pode fazer o teste de neurodivergência, que é o teste feito com a psicóloga, com a neuropsicóloga. São várias sessões que elas vão te fazer inúmeras perguntas, vão inclusive conversar com outras pessoas próximas de você para saber como é que é a sua relação com as outras pessoas. E aí, diante
dessas perguntas, desse, né, tempo que ela ficar com você conversando para entender a sua neurodivergência, aí vai te dar um diagnóstico para saber qual é a neurodivergência que você tem. Se você tem uma, se você tem múltiplas, se você não tem, se é só uma suspeita, né? Mas é isso. Precisa fazer esse teste neuropsicológico para realmente afirmar. Então, assim, quando eu falo aqui que eu sou neurodivergente, é porque, né, eu e minha psicóloga suspeitamos disso, né? Porque a gente também pode falar quando a pessoa tem ansiedade, depressão por muitos anos na vida dela, também pode ser identificada como neurodivergente. Então, assim, eu sempre falo aqui porque isso já é uma suspeita muito forte na minha rotina. Eu só tô aguardando o dinheiro para eu conseguir fazer o teste, eu e Nica. Mas assim, né? Enfim, é isso, gente. Procurem a psi de vocês se vocês têm essa suspeita, viu? Tá, coloca amarelo, tio. Porra, obrigado. Eu não tinha pensado nisso. Agora dá pra ler. Pelo menos eu tô conseguindo ler. Pronto. Agora nós temos um trigger warning. Agora ele tá feliz, tá vendo? A cara até mudou. Agora melhorou até a aparência. Iago falou uma coisa muito importante. A avaliação neuropsicológica, normalmente, é um valor mais caro, né? Porque é isso. A psicóloga vai ficar, no mínimo, umas 10 consultas com você pra identificar tudo isso, pra, né, conversar, ver a fundo. Então, normalmente, é um valor que é um pouco caro, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, os profissionais do Sameca conseguem fazer isso com um preço muito mais em conta do que outros profissionais por aí. Então, quem já faz parte do Sameca, conversa com seu psi, com a sua psi, com seu psi, e aí eles vão te indicar algum profissional de dentro da Sameca que vai, de repente, conseguir fazer isso com um preço muito mais acessível. E eles também dividem, então, né? É muito triste que não tenha no SUS, né, para as pessoas poderem fazer isso de graça, porém, em dólar. Eu não sabia disso, Iago. Ó, o Iago tá falando aqui. E a neuropsicóloga ou neuropsicólogo vai utilizar vários testes que têm um valor em dólar. Então, por isso, o preço, mesmo que seja acessível, ele ainda é meio caro. Agora nós temos um trigger warning. Boa. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu não sei colocar num quadradinho, cara. Se eu soubesse colocar num quadradinho, não sei colocar num quadradinho, e agora eu acho que tá pelo menos legível, tá? Eu meio que preparei para vocês toda uma apresentaçãozinha de pontos que eu deveria falar. Olha o cuidado dele, cara. Ele fez uma apresentação de pontos que ele deveria falar. Isso tudo para justificar que ele vai parar por causa da saúde mental dele. Porque, né? Ele só precisava falar, gente, não estou bem, preciso parar por tempo indeterminado. Mas não, ele é tão cuidadoso que ele vai explicar ponto por ponto. Para as coisas ficarem mais claras, eu juro que eu vou tentar falar de cada um desses pontos da melhor forma possível. Obviamente, com um cigarro do lado, porque, né, a ansiedade deve estar lá na puta que pariu pra falar isso tudo, já tá ansioso. Tem que ter um cigarro. Tá, para explicar para vocês o que vai acontecer, por que vai acontecer, como que vai acontecer, tá? Eu até separei, não é um slideshow não, cara, eu só fiz umas notas para eu não me perder, tá? Então, vamos lá, acho que quem tinha para chegar já deve ter chegado, já tem gente aí o bastante, tá? Vou falar aqui, isso vai ficar depois. O que eu vou fazer? Eu vou falar tudo que eu tiver que falar e depois eu vou tentar cortar isso de uma forma mais estruturada, tá? Para ficar mais fácil para quem estiver vendo depois, tá bom? Vamos lá. Gente, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, estão vendo o tio ao vivo. Boa noite a todo mundo que estiver vendo depois, tá? Eu vim aqui para falar sobre o hiato que esse canal vai entrar. Sem um tempo determinado, não sei, tá? Não quero dizer para vocês adeus. Por favor, pelo amor de, sei lá se existe alguém, né? Mas pelo amor de nós, por favor, tio, isso não seja um adeus, tá? Não, o capitalismo venceu, não. Capitalismo venceu, não. Capitalismo não venceu, tá? Não venceu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não percamos a esperança, tá? Isso não é pra vocês desistirem de tudo, tá? Não.
Mas por enquanto estou dizendo até breve. Por quê? Eu acho que a primeira coisa é o porquê. Toda vez que vocês me verem olhando ali pro canto, é a minha listinha de coisas que eu tenho que cobrir nessa conversa. Eu vou olhar para aquele canto milhões de vezes. Por quê? Porque eu não aguento mais. Porque minha saúde não me permite mais. Tá? Porque eu preciso de estar vivo para eu fazer as coisas depois. Né? Esse é um processo que pode parecer muito abrupto para quem olha de fora, mas que é um processo que eu venho vivendo ele há quase 2 anos. Eu ia dizer que não acho abrupto, assim, até porque quem de nós aqui acompanha o tio há pelo menos 2 anos, que é o tempo que ele tá falando, tem visto que nesses 2 anos o tio tem parado inúmeras vezes exatamente para focar na saúde mental dele. Inclusive, foi nesse meio tempo que ele fez o teste de neurodivergência e descobriu que ele é TEA, que ele tem altas habilidades e TDAH. Ou seja, ele é triplo neurodivergente. E aí, gente, eu imagino que esteja sendo foda lidar com entender-se neurodivergente, com as rotinas da vida, né? De tudo mais, com cuidar dos filhos, com o trabalho no Itamaraty, com a militância. Então, assim, gente, é muita coisa na vida dele. Óbvio que ele não tá bem, é óbvio que ele deve estar exausto. Fora que o tio também tem distimia, ou seja, isso faz com que o humor dele oscile. Então tem vezes que ele vai estar bem, tem vezes que não tá bem. Gente, não é todo mundo assim também, de alguma forma? Na nossa vida não tem vezes que a gente tá mal? Semana passada eu não fiz live com o computador novo, porque falei pra vocês que tive crise de ansiedade, porque, né, as coisas na nossa vida acontecem. No meio de uma terça-feira à noite, tive uma briga que me gerou uma crise de ansiedade que durou pelo menos 2 dias, sabe? E aí? E aí eu tenho que me priorizar. O algoritmo vai querer que eu produza. Foda-se a sua saúde mental, foda-se o resto, né? Eu só quero que você coloque vídeo no YouTube. Só que, né, a gente precisa colocar a nossa saúde em primeiro lugar muitas vezes. Então, às vezes a gente precisa colocar o pé no freio para colocar a nossa saúde em primeiro lugar, porque ninguém milita, porque ninguém cuida de filho, porque ninguém trabalha se não tiver conseguindo ficar em pé, se tiver com depressão precisando ficar na cama, se não tiver saúde mental para levantar da cama. Então, assim, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar se a gente deseja continuar fazendo as atividades que a gente faz, cuidando dos filhos que a gente tem, como é o caso do tio, fazendo a nossa militância. E sempre que eu vejo o tio falando, ele fala com muita paixão das coisas que ele faz. Ele gosta muito de estar no canal, apesar de isso ser desgastante para ele. Assim como ele ama a militância, porém é desgastante para ele. E é isso, é entender que nesse momento é mais importante ele botar o pé no freio e se botar em primeiro lugar do que botar essas outras coisas em primeiro lugar, porque senão, né, podia ser que isso piorasse a ponto de não ter uma volta. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então, assim, esse não é algo que eu tô fazendo com leviandade, algo que eu não parei pra pensar, algo que eu não tentei de várias formas diferentes, fazer isso de várias formas diferentes. Tá? Esse é um processo muito longo, aonde eu cheguei no meu limite da minha saúde, saca? E eu cheguei num ponto muito difícil, que eu não cruzava este ponto há muito tempo, e uma vez que eu cruzei esse ponto, eu decidi que era hora de eu parar, de eu me afastar, de eu repensar algumas coisas antes de eu chegar num ponto de não retorno. Aí, o que eu acabei de falar. É isso, né? Tipo, às vezes a gente tá vindo numa maré de melhoras e aí acontece alguma coisa que é o gatilho pra gente piorar muito, né? E nesse caso, por mais que essa crise de ansiedade que eu tenha tido tenha sido ruim e tenha me atrapalhado em várias coisas na minha rotina, por um certo olhar, ela foi boa porque ela demonstra que eu estou avançando em relação
a impor meus limites a outras pessoas. Então, é isso. Eu acho que é importante. E mais importante de tudo é a gente saber impor os nossos limites às pessoas. E é isso que o tio tá fazendo, de uma certa forma. Ele tá impondo o limite dele. O limite dele é, gente, a partir desse ponto aqui, eu não consigo dar atenção para vocês como eu gostaria. A partir desse ponto aqui, eu vou estar prejudicando a minha saúde para favorecer vocês. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou parar, porque eu preciso me colocar em primeiro lugar. E quando a gente entende que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, e sim autocuidado e amor próprio, isso tem outro olhar, né? A gente começa a enxergar isso de outra forma. Então, é isso. Por mais que a situação da semana passada tenha me gerado muita ansiedade, também me demonstrou que eu tô avançando, que eu tô aprendendo a me impor, aprendendo a falar não para as pessoas sem que isso seja prejudicial a mim, aprendendo a me impor em primeiro lugar. E isso é importante. E isso o tio tá fazendo também. E é isso, gente. Tipo, ninguém vai morrer porque o tio parou de produzir conteúdo. Ninguém vai morrer se a Luna não vier um dia aqui fazer live. Ninguém vai morrer por causa disso, sabe? É importante que a gente se coloque em primeiro lugar exatamente por isso. A gente não é insubstituível. Isso é uma coisa que eu tô muito tranquila com isso, né? De, tipo, pode muito bem vir outra pessoa aqui. Inclusive, temos inúmeras outras camaradas maravilhosas. A Fran tá aqui no chat falando exatamente. Então, assim, se eu ou o tio ou qualquer um de nós, se for, nós somos sementes que plantamos em outras pessoas. E isso se encaixa muito também no fato de que o tio sempre fala de o quanto ele nunca... Esse negócio de, você tem medo de morrer pela revolução? E tipo, mano, não tenho. Não tenho porque é isso. Porque eu sei que se eu me for, vão ter outros camaradas que vão fazer a luta também, vão continuar essa luta por mim, porque é isso, a nossa luta é uma luta muito maior do que apenas eu, do que só o tio, do que o Jones, do que o Gaio. A nossa luta é muito maior que isso. A nossa luta é para derrubar esse sistema que faz mal a tantas pessoas e a gente não vai descansar enquanto isso não acabar. Obrigada, meu amor. Gente, ganhei um lanchinho. É isso, a gente se ajuda, sabe? Bora, vamos continuar ouvindo o tio. Por quê? Porque não é simplesmente uma questão de o que eu vou fazer contra eu mesmo, não é essa a questão necessariamente, é uma questão também de vários sinais que seu corpo vai te dando que você está indo muito além do que você deveria ir, tá? Quem acompanha aqui o canal, né, sabe que nesses últimos anos eu tive vários eventos de desmaio, vários problemas de saúde, né, vários shutdown, várias coisas que eu fui tendo e que vem se acumulando muito, e eu cheguei num ponto que alguns amigos médicos meus médicos e tal, viraram pra mim e falaram assim: João, na moral, você vai tendo seus problemas e vai se arrastando, e aí você melhora um pouquinho e volta de novo pra trabalhar, e você cai de novo e volta de novo e trabalha, aí você cai de novo, vai chegar uma hora, meu filho, que você não vai levantar. E esta hora está muito mais próxima do que você imagina. E eu finalmente percebi que eles estão corretos e que não adianta, né, eu ter crise atrás de crise, e aí eu reforço o remédio, ou mudo um remédio, ou tomo mais remédio, ou volto depois de um certo tempo, ponho os pesos de novo todo nas costas e continuo, e até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima. E é isso que tem acontecido com o tio João nos últimos 2 anos, né? Que a gente tem visto. Ele vai e volta. Aí na última vez ele falou: gente, não vou mais fazer live todo dia. Quando vê, ele tá fazendo live todo dia de novo. É isso, gente. A gente começa a perceber os nossos sinais corporais, exatamente. Tipo, foi o que eu falei. Eu tô vindo agora num ritmo de muita correria. E meu corpo tá sentindo, mas, mano, nesse momento eu não posso parar. Não posso parar. Eu já falei pra Nika inúmeras vezes, toda hora eu falo: eu não aguento mais, tô cansada, eu tô cansada, eu só tô cansada. Mas não tem o que fazer, gente. É isso. Vamos destruir o capitalismo? A gente precisa destruir o capitalismo pra gente parar de trabalhar incessantemente, sabe? Pelo amor. Tiago falou: que bom que minha terapeuta é do Sameca, então vou poder tornar esse vídeo tema da minha terapia.
Então, eu tô tomando uma decisão que é uma decisão que me dói muito, que é uma decisão que me pesa muito, que é a decisão de parar durante um tempo, de parar, de fazer um hiato, de virar e falar assim, na moral, deu. Por enquanto. Se eu tiver bem daqui 1 mês, se eu tiver bem daqui 2, se eu tiver bem daqui 3, aí eu volto e é isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o porque eu estou parando. E eu estou parando porque eu vou fumar. Minha saúde não mais me permite. Só para contar para vocês de uma forma mais direta e mais prática. Porque assim, na moral, cara, eu acho que a gente criou uma comunidade muito aberta, uma comunidade muito segura dos nós para os nossos. E eu acho que é importante eu falar desse tipo de coisa. Tio, a gente te ama com todas as nossas forças. Tio, você é incrível, você não precisa se desculpar, você faz o melhor que você pode, você tá sempre presente e você é isso, você fala as coisas que muitas pessoas não falam. E isso me inspira a falar coisas que eu fico me retraindo de falar, mas que eu sei, né, que vão ajudar outras pessoas. Então, obrigado, tio, por me incentivar a colocar para fora as coisas exatamente para poder acolher outras pessoas, assim como você faz com a gente. Então, muito obrigada por isso, tio. A gente te ama muito. Eu já tava super mal de saúde há muito tempo. O Rafa, que me acompanha, a Noni, que me acompanha, quem me acompanha mais de perto já sabia. Eu tive que tirar uma licença por questão de saúde, tá? Durante essa licença eu venho piorando cada vez mais. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um puto esforço, vou lá, vou fazer o podcast dos meninos, dos 3 irmãos, que eles me chamaram, já tinham me chamado várias vezes e tal. E aí acabou que, tipo assim, Uberlândia é um voo relativamente perto aqui de Belo Horizonte, mas eu saí 6 horas da manhã, porque Belo Horizonte não tem você que é de São Paulo, você que é do Rio, tá? A gente não tem um Santos Dumont igual no Rio, né? A gente não tem um aeroporto dentro da cidade. A gente tem um Guarulhos igual. Tio, eu sou de São Lourenço. Em São Lourenço não tem nem aeroporto, porque se alguém falar que aquilo que tem em São Lourenço é um aeroporto, eu quero ver, porque aquilo ali não é um aeroporto. Então, assim, eu vim de uma cidade que não tem nem aeroporto. Eu te entendo, tio. São Paulo, né? Confins é bem longe. Aí beleza, fui de manhã cedíssimo pra Confins, emendei tudo. Fiquei até 10 horas da noite, né? Gravando, sendo que tipo assim, cheguei lá, já comecei a conversar com os meninos, conversei durante o almoço todo. Vamos lá. Gravamos até 10 horas da noite. Eu apaguei de cansaço, acordei no outro dia, fui gravar de novo e voltei de novo. Nessa brincadeira eu passei 2 dias. 2 dias. Eu ia falar, gente, que neurodivergentes, né, precisam fazer um esforço, assim, desumano pra gente socializar, pra gente interagir com pessoas que não são as pessoas que a gente tem o conforto de ser 100% quem a gente é. Então, eu não posso imaginar o esforço que o tio teve que fazer pra ir no Três Irmãos, pra fazer todo esse esforço que ele teve que ficar 2 dias nesse rolê todo de ir pra lá, ir no podcast, fazer o podcast num dia, no dia seguinte tem de novo. E gente, de verdade, impossível, sabe? Então assim, é muito desgastante. Então agora pra mim faz até mais sentido o tio ter parado, feito esse vídeo logo depois do negócio do podcast Três Irmãos, porque ele deve ter despendido um esforço que ele não tinha, porque se ele já vinha nessa onda, né, de cansaço, de problemas de saúde, ele tirou o esforço que ele não tinha pra ir nos Três Irmãos, e aí, né, a conta chegou, literalmente. Sem tomar meu remédio, porque eu tinha esquecido de tomar o remédio, porque eu estava trabalhando demais, saca? Acontece, às vezes você tá trabalhando muito e você não lembra de horário, ainda mais quem tem TDAH e tal, é comum. Só que aí, cara, eu tive uma crise muito pesada,
com uma... Assim, eu tô acostumado a uma depressão moderada, eu sou distímico, eu faço tratamento há anos e tal, eu acostume. Mas aí eu tive uma crise muito pesada, com ideação muito forte. Aí eu parei pra pensar assim e falei, caralho. Eu não sei o que é ideação. Alguém aqui do chat sabe? Se alguém souber, me mandem. Na verdade, eu vou dar uma procurada aqui. Já tô ligada. Já entendi, gente. É isso, 2 dias sem remédio. E assim, mano, quando você chega num ponto... Tio, vou botar a mãozinha aqui no seu ouvido, tio, no seu rosto. Tio, por favor, tio, tome seus remedinhos. Tio, tome seus remedinhos. Tio, cuide da sua saúde mental, tio. A gente te ama, a gente precisa de você, tio. Por favor, sem pensamentos de desviver. A gente tá aqui com você, a gente te ama. Tamo junto, tio. 48 horas sem remédio é o bastante pra você desistir do universo, saca? 48 horas sem remédio foi o bastante pra eu chegar num ponto que eu não chegava, sei lá, há 15 anos. Nossa, cara. Saca? É algo de você pensar. É algo de você parar e falar assim, caralho, meu irmão. Saca? É alguma coisa pra eu pensar. Porque foi muito pouco tempo pra eu ir longe demais. Aí beleza, lembrei, tomei meus remédios, ficou ficando melhorzinho um pouquinho e tal. Mas a real, cara, é que o que acontece? A real é que o remédio é um remédio. Ele não resolve o problema, ele só remedia, ele faz, né? Tenta esconder o que tá acontecendo. Então, assim, muitas vezes o remédio, a maioria das vezes, né? O remédio não é um tratamento. Então, assim, é foda. Porque eu, como profissional da Sameca, por mais que eu não seja uma profissional psicóloga, né? Não seja de tratamento de saúde mental, eu convivo o tempo inteiro e tenho formações que, né, os profissionais de saúde mental têm, então eu consigo absorver um pouco disso de alguma forma. Então, a gente da Sameca tem um olhar de tentar, né, fazer com que as pessoas se desmedicalizem, porque a gente vive num mundo que tudo é remédio e tal. E esse é o problema de que tudo é remédio. Quando tudo é remédio, você não tem o outro. Você não tem o resto do tratamento. Porque o remédio ele vai ser pontual. Ele vai fazer uma coisa e quando ele acabar o remédio, o efeito vai passar. Então, só o remédio não adianta. Tem que ter terapia, tem que ter, né, muitos outros tipos de acolhimento. E o remédio também, sabe? O remedinho não é tudo. Ravel, eu sou nutricionista da Sameca. A Sameca a gente atende online, o Brasil inteiro. É só entrar nas redes sociais da Sameca, tem lá o formulário para vocês procurarem atendimento psicológico. E se você já for atendido por um psicólogo da Sameca, você também pode solicitar a ele o encaminhamento para a equipe de nutrição. Tá bom? Não adianta eu ficar tomando remédio e aí o remédio, gente, ele te deixa funcional. O remédio não resolve o problema da vida de ninguém. Vocês entendem isso? Tá vendo? Estava à frente. O meu haki da observação chegou antes do tio. Quem é o Apolo agora? Remédio não resolve problema da vida de ninguém. Remédio te dá funcionalidade. Saca? Funcionalidade. Eu preciso de resolver alguns problemas da minha vida. Vocês entendem? Porque senão eu vou indo de funcionalidade à crise, de funcionalidade à crise, de funcionalidade à crise, até a hora que eu vou cair morto. Neurodivergentes não se adaptam à hiperprodutividade capitalista, gente. Se as pessoas neurotípicas já têm dificuldade de viverem nessa produtividade tóxica que o capitalismo nos proporciona, imagina nós que somos neurodivergentes. A gente tem uma forma de pensar diferente. A gente não pensa da forma que o capitalismo quer que a gente pensa. Então, gente, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E é uma caminhada. E realmente, às vezes é preciso dar um passo atrás para dar depois 2 passos à frente. É isso. É a sociedade que tem que se adaptar a gente e não a gente que tem que se adaptar à sociedade. E acaba sendo isso que acontece. Então, tio, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, todo o meu amor e o amor da galera que tá aqui no chat pra você, que você fique bem, que você se cuide, que você pare pra se cuidar agora de fato, que você volte pra nós, mas que você volte bem. Se não for pra você ficar bem, fica aí, tá tudo certo. Eu prefiro que você não apareça mais aqui no YouTube pra gente, mas que você esteja vivo com o Tomás, tá? Com a tia, com todo mundo. Eu prefiro que você
esteja bem com a sua família. Por mim, se você parar, nunca mais aparecer, mas você ficar bem, tio, pra mim, tá ótimo. Se você nunca mais botar a cara na rede social, mas eu souber que você está bem, eu vou estar aqui com o meu coração aquecido. E tá tudo bem. A gente só quer que você fique bem, tio. Porque você é importante pra todos nós, tá? Então fica bem. E se precisar de absolutamente qualquer coisa, a gente tá aqui pra te dar força, pra te dar acolhimento e qualquer coisa que você precisar, tá bom? Saca, eu tô há muito pouco tempo de distância, sendo muito prático, de um AVC, de um problema cardíaco e tal, e é foda. Saca? Então, assim, eu preciso de refazer várias decisões e refazer várias coisas da minha vida e refazer várias rotinas da minha vida. E eu cheguei num ponto que eu preciso de ter o mínimo de saúde primeiro, saca? Exatamente. Então, é por isso que eu decidi fazer um hiato, parar durante um tempo. Eu posso garantir pra vocês que pelo menos o mês de maio eu não pretendo fazer nada. Por nada eu digo nada, saca? Se eu me sentir melhor depois, aí eu volto. Agora, quando eu voltar, vai ser diferente. Essa é a segunda coisa, né? A primeira era por quê, o segundo, até quando? Tá? Até quando? Até quando for necessário, tá? Eu não tô tirando férias, eu não tô tirando um negócio falando com vocês, eu vou voltar dia tal, né? Eu tô virando pra vocês e falando, eu estou parando um tempo e espero que isso não seja um adeus. Eu espero que isso seja um até breve. Por enquanto, não é um adeus, mas com certeza é um até breve, saca? É isso que eu tô falando. Se eu vou conseguir voltar em junho, ou se eu vou conseguir voltar em julho, ou se eu nunca vou conseguir voltar, meu irmão, o tempo me dirá. Quem vai se fuder brutalmente com isso num primeiro momento sou eu, Sim. o Rafael e a Nani. Por quê? E aí eu quero falar de duas coisas aqui, né? E eu coloquei 2 tópicos. O que vai continuar e o que não vai continuar, e se é o fim do trisal ou se não é o fim do trisal. Eu vou falar primeiro do Rafa e da Nuni. Eu poderia... A Pretinha quer falar, gente. Nossa, Preta, hoje não, Benzinho. Fica quietinha no seu canto, tá, Benzinho? Pai vai empurrar a cadeirinha, você vai ficar lá no canto, você vai ser muito bem comportada hoje, que hoje eu não dou conta. O que eu tava falando? Tava falando do Rafa e da Nuni. Eu poderia, muito bem, assim como eu fiz no ano passado, quando a Yasmin teve um AVC aqui em casa, que eu não sabia quando eu ia voltar, tal, mas eu sabia que eu ia voltar. Aí eu virei pros meninos e falei assim, meninos, segurem tudo, inventa conteúdo, tira conteúdo do cu, faz o corte que vocês quiserem, faz tudo que vocês quiserem e mantém o canal do jeito que der, porque assim que eu puder eu tô voltando, tá? Isso foi ano passado. Essa situação agora é completamente diferente. Essa é uma situação que eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não dou mais conta, eu preciso de estar vivo, se eu não estiver vivo, eu não faço mais porra nenhuma, eu não sei quando que eu vou voltar, eu não sei se eu vou voltar, mas o que eu posso garantir é que se eu voltar, eu não voltarei da mesma forma que eu fiz antes. Eu não vou voltar para fazer 200 conteúdo e ficar preocupado em soltar corte todo dia para cá e corte todo dia para lá e corte para aqui, para colar e o caralho. Não vou. Então, eu acho muito mais justo eu conversar com os meninos, o que eu conversei antes de conversar com todos vocês, obviamente. Virei para eles, falei assim, meninos, amo vocês de coração, vocês sabem o que a gente tem, nossa relação pessoal não é isso, né? Mas a nossa relação nesse momento vai chegar num término porque eu não sei se eu vou voltar, quando que eu vou voltar, e eu não quero que vocês fiquem iludindo o pessoal, fazendo coisa pra deixar uma esperança que eu não quero deixar assim. Saca, velho? Não quero, saca? Porque eu podia muito bem virar pros meninos e falar assim, velho,
Fica mantendo o canal aí enquanto der. Um dia que eu conseguir eu volto. Vocês vão aí se matando de trabalhar enquanto isso, mas eu não quero alimentar essa... Não tem nada a ver com o negócio do Luigi, do comentário dele. Cara, eu tô num processo de 2 anos, velho. Eu tô num processo de 2 anos nessa, cara. Eu já cansei de falar isso com os meninos várias e várias vezes. Não é a primeira vez que eu falo, eu não tô dando conta, eu não tô aguentando mais, eu não sei se eu vou conseguir fazer, não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer, não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer. Não é isso, saca, velho? Não é isso, cara. Então, assim, falei com os meninos, vou ser tão aberto com vocês como eu fui com eles. Falei assim, cara, já trabalharam esse mês inteiro, a partir de amanhã não precisa de fazer mais nada. A gente chegou num acordo que até o final do mês que vem continua tudo como era antes. Chegou em junho, vou dividir com os meninos que tiver. Passou de junho, é isso, tá? Então, se eu for voltar, tá? Aí eu vou voltar de outra forma, num outro ritmo, fazendo os conteúdos que eu quero, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, se eu conseguir fazer. Exato. E aí, se eu voltar para um ritmo que eu falar assim, não, eu tô bem, eu tô legal, eu consigo continuar, aí eu procuro os meninos, se eles estiverem podendo, a gente volta a trabalhar junto, saca? Então, assim, deixando isso abertamente claro para todo mundo, saca? O que vai continuar? Eu estou parando o meu canal, por enquanto. Eu estou parando o meu canal por enquanto. Só o canal por enquanto. Eu não vou parar de oferecer o canal pro Jones retransmitir, pro ICL retransmitir. Se eles quiserem retransmitir, podem ficar à vontade. Então, por enquanto, isso aí vai continuar. Se me der um dia na cabeça, eu tiver bem, quiser falar qualquer coisa, eu entro, mas eu não vou me ver obrigado a fazer isso 3 vezes por semana, para ter 4 conteúdos por semana, para que tenha 7 cortes por semana, para que tenha aquilo naquele dia, aquilo no outro dia, aquilo no outro dia, aquilo no dia. Não vou. Meus projetos paralelos, eu não posso acabar com eles porque eu não estou bem. Eu tenho outras pessoas ali que estão envolvidas diretamente comigo. O meu canal, eu tenho todo o direito do mundo, saca? De chegar num ponto em que eu tô quase morrendo e falar assim, não vou morrer. Eu tenho 2 filhos pra criar. O resto é diferente. Exato. Então, o Decréptos, eu falei com o Daniel, ele falou, João, se você quiser passar um tempo sem, porra, de boa, tal, tranquilo, a hora que você quiser voltar, tamo junto. Mordente também falei com ele, aparentemente a mesma coisa. Agora, o Doidinhos vai passar a ser no canal do Mordente. Não vai ser mais aqui. O Decréptos já é em outro canal. Eu vou para outro canal para fazer, saca? Sim. Mas aqui, por enquanto, não. Aqui, por enquanto, eu vou entrar num hiato. Vocês já me fizeram várias e várias e várias das perguntas que eu quero responder aqui. Eu vou... Doidinhos vai continuar? Se depender do Mordente, aparentemente sim. Então, sim, vai. No canal do Mordente. Vai ser agora, essa semana? Não tô bem. Se eu tiver melhor na semana que vem, aí eu vejo com ele, vejo com o negócio. Mas, assim, é isso, tá? Podemos parar por aqui, né? O tio já falou o motivo dele parar, por que ele vai parar, quanto tempo ele vai parar. E é isso, o sentimento tio, a gente quer que você fique bem, independente do quanto tempo você vai ficar parado. Se você for ficar parado pra sempre, a gente só quer que você fique bem. Então cuide de você, cuide da sua saúde, que a gente te ama, a gente quer você vivo e bem. Só isso. Se a gente vai ter um conteúdinho com o tio João uma vez ou outra, isso vai ser um presente. O maior presente nosso, da nossa vida, é você estar vivo e a gente sabendo que você tá bem. E isso é suficiente. Pra mim, isso é suficiente, tá? E claro que eu espero que você volte a produzir conteúdo, que eu acho você extremamente necessário. A sua participação no 3 Irmãos demonstra o quanto você é necessário, tá, tio? Mas é isso, a sua saúde é em primeiro lugar e isso eu vou concordar sempre. Então, fique bem, estamos juntos. E, gente, para ajudar o tio, continuem assistindo as coisas que ele repostar, continuem seguindo o tio nas redes sociais e sigam o canal da Nuni e do Rafa, que eles estão agora também nessa empreitada de produzir o próprio conteúdo deles, já que eles não têm mais o tio como esse suporte. Então, sigam o Rafa e a Nuni nas redes sociais, acompanhem eles, sigam o tio, deem carinho pro tio, né, que é isso que ele
merece da gente. E é isso, sintam-se acolhidos também, quem compartilha um pouco desse sentimento do tio. E até breve, tio. Até breve, a gente se vê em breve. E se você chegou até o final desse vídeo, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Torne membro do canal, ajude a partir do Apoia-se, do Pix aqui na tela. E é isso. Beijos, fiquem todos bem, cuidem da saúde mental de vocês, procurem essa meca e até a vitória.